Queridas irmãs, queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta uma história antiga que o diabo queria se aposentar. Mas, para que ele se aposentasse, ele precisaria vender todas as suas ferramentas de trabalho. As ferramentas em que ele atuava aqui na terra, no coração do homem. Para que o tinhoso, o encardido, se aposentasse, ele precisaria vender todas as suas ferramentas. Então marcou um lugar aprazado, um showroom incrível, onde ele colocou sobre mesas todas as suas ferramentas e cobriu com mantos maravilhosos, porque a embalagem valoriza o produto. E no dia do showroom e da venda, o salão ficou repleto de transeuntes que andavam para lá e para cá para ver se compravam aquelas ferramentas. O diabo queria vendê-las para quem quisesse pagar o preço. Muitas ferramentas eram vendidas, mas um daqueles homens presentes observou que a um canto do showroom havia uma ferramenta que ninguém comprava, porque era muito cara. Ele então se aproximou para saber que ferramenta era aquela. E ao levantar o manto, ele observou que era uma ferramenta muito usada. E não obstante aquela ferramenta ser muito usada, era a mais cara. Procurou então o diabo e questionou: por que que aquela ferramenta é a mais usada e, no entanto, é a mais cara? O diabo então explicou que aquela ferramenta era a que ele mais usava, por isso que era a mais gasta. Era a mais cara porque era a mais útil para os seus empreendimentos. Porque dizia o diabo: quando eu entro no corpo de um homem com esta ferramenta, eu faço dele o que eu quero. Ah, quando eu entro no corpo de um homem com aquela ferramenta, eu me utilizo de todas as outras naquele homem, e ele nem se dá conta disso. Por isso que ela me é muito útil, por isso ela é a mais cara. Sabem qual era aquela ferramenta, senhores? O desânimo. O desânimo. Como a própria palavra fala, desânimo, uma pessoa destituída de alma. Ânimo vem de ânima, de alma. Desânimo, desanimado. Uma pessoa sem alma. O oposto do entusiasmo. De uma pessoa otimista para frente, entusiasmada para a vida. O antônimo, o oposto de entusiasmo é desânimo. A origem etimológica da palavra entusiasmo significa Deus em nós. Quando o homem está otimista, quando o homem vê a vida com os olhos do otimismo e do amor, ele é um homem entusiasmado. Ele deixa que o Deus interior sempre atue na vida dele. E ele não chegará ao desânimo nunca. Porque o entusiasmo é o oposto, a outra extremidade do desânimo. Então, cuidado, meus amados, quando vocês ficarem tristes ou um pouco desanimados, vez em quando. Vez em quando é normal. Vez em quando podemos ficar tristes, desanimados com alguma coisa. Mas não deixem que esse sentimento permaneça em vossos corações por muito tempo.
A medicina estabelece que se você ficar triste ou deprimido por 7 dias, mais ou menos uma semana, está instalado aí um quadro de depressão. Uma pessoa deprimida. E quando nós estamos deprimidos ou tristes, escancaramos as portas para a obsessão. Porque vivemos arrodeados de uma nuvem de testemunha, segundo o apóstolo Paulo. A população desencarnada na Terra, segundo André Luiz e Emmanuel, é mais ou menos 5 vezes maior do que a população encarnada na Terra. Então vejam que a nossa psicosfera, o mundo espiritual da crosta, é muito populoso. E os espíritos, então, sabemos disso, se afinizam com um ou com o outro pelo pensamento, pela afinidade de pensamento. Na pergunta 471 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando experimentamos uma sensação de desânimo, de tristeza profunda, o que será? E a resposta é, via de regra, influência de espíritos inferiores. Nós também somos responsáveis por isso. Via de regra, o primeiro pensamento e a primeira atitude é nossa. E através da primeira atitude, do primeiro pensamento, atraímos então aquilo que atraímos. Porque os espíritos pulam ao nosso redor. Eles estão ao nosso redor o tempo todo e se afinizam pelos condutos do pensamento. É claro, e na pequena história que eu contei, sabemos que o diabo não existe. Na forma como a teologia apresenta. Rabinhos, chifres, né? Daquele jeito que a teologia desenhou. Mas sabemos que o mal existe. E ninguém vira santo ou se transforma com um simples desencarne. Vamos continuar do mesmo jeito, não se muda muito. Então os facínoras, as pessoas voltadas para o mal, vão continuar da mesma forma. Né? Aqueles que matam de aluguel vão continuar querendo fazer o mal em troca de algum pagamento. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Burton, um famoso cineasta americano, que passou por um período muito grande de depressão, e por causa disso, ou talvez por causa disso, ele ficou deprimido, ele só fazia filmes com temáticas depressivas, filmes de terror, filmes de miséria, filmes de suspenses absolutos, e depois ele conseguiu vencer a própria depressão. E escreveu algumas coisas a respeito, e ele disse assim: se existe um inferno na terra, ireis encontrá-lo no coração de um homem deprimido. Olha o que Burton disse. Se existe um inferno na terra, iremos encontrá-lo dentro de um coração de um homem deprimido. E muitas vezes podemos cair nesse buraco. Porque estamos suscetíveis a isso. E ninguém tem culpa. Nem sempre o caso é espiritual. A medicina está aí para provar que hormônios causam isso. Neurotransmissores do cérebro causam isso. Temos neurotransmissores de alegria, que são as endorfinas e dopaminas, que produzimos de forma natural quando namoramos a pessoa que amamos, quando praticamos o esporte que adoramos, quando estamos fazendo algo que a gente gosta, produzimos endorfina e somos felizes. Quando eu falo para vocês que eu adoro fazer isso, eu estou produzindo endorfina e sendo feliz. Mas existe outro neurotransmissor de negativismo, chamado GABA. Quando esse neurotransmissor é produzido com abundância, superando as endorfinas e dopaminas, a tendência é ficarmos deprimidos. Mas por que eu falei da obsessão primeiro?
Porque está tudo ligado, meus amados. Ninguém fica deprimido por acaso. Os hormônios não vêm para uma pessoa por acaso. As pessoas não passam por determinadas vicissitudes da vida por acaso. Deus não joga dados no universo. Então a causa vai ser sempre espiritual. É no espírito que vai ter a causa de tudo. As afinidades, o porquê que eu atraí aquilo, o porquê que eu nasci numa família de alcoólatras e me tornei um, o porquê disso, o porquê daquilo, está tudo na causa espiritual. Por isso que Jesus é o famoso, o grande, o portentoso médico das almas. É Jesus que cura as enfermidades da alma. E as enfermidades da alma são aquelas ferramentas que a maldade se utiliza. Jesus cura quando nós deixamos que Ele atue nas nossas vidas. Amados, entrar no processo depressivo é como você entrar num buraco que você mesmo cava. Você vai cavando o buraco. E aí você me pergunta, Gesualdo, qual vai ser o meu fundo de poço? Eu falo, quando você parar de cavar. Ali vai ser o seu fundo de poço. Temos que parar de cavar. Aí o buraco da depressão vai crescendo. Chega um momento em que o buraco está no nosso umbigo, na nossa cintura, e com uma certa dificuldade, e até uma certa facilidade para alguns, a gente consegue sair. Não é isso? Cuidado. Por isso que eu disse, cuidado com a tristeza alongada. Quando o buraco da depressão chega à altura do queixo, você consegue sair com dificuldade, mas ainda consegue sair até sozinho. Quando o buraco da depressão está muito alto, quando você ainda alcança as bordas, como é difícil sair. Mas você ainda consegue, principalmente se alguém lhe estender a mão. Meus amados, mas quando o buraco da depressão está muito grande e nós não alcançamos as bordas, fica quase que impossível sair dele sem ajuda. E a ajuda é a medicina. Devemos procurar sim, porque tem remédios para isso. Não devemos ficar somente na tal da cura espiritual. É importante que façamos isso. É importante até que cerquemos o problema de todos os ângulos. Porque a depressão, ela é uma doença do ser, é uma doença integral. Então, só com ajuda. Temos que ir ao médico, temos que contar nossa vida, nossa história. E é difícil, porque o depressivo não quer ir. Porque o depressivo não tem vontade. Ele não tem vontade de ter vontade. O depressivo precisa de alguém ao lado dele. Ele está num buraco terrível que não alcança as bordas. Ele precisa de alguém que o ama ao lado. Sem essa ajuda fica tão difícil. Muitas vezes até de forma compulsória. Precisamos levar o nosso ser amado ao médico, a uma internação, com o objetivo de ajudá-lo, porque é preciso que se faça isso. Muita gente pensa, mas ele está fingindo. O depressivo não finge que está fingindo, não finge que está doente. Via de regra, ele finge que está bem. É a característica da depressão, fingir que está bem, mas não está. Não está. Burton, aquele famoso cineasta, ainda fala: a depressão é uma reação da alma. Olha o que ele fala. A depressão é uma reação da alma que não aceita a vida como ela é. Tadinho de mim. Como ninguém me compreende. Autoestima baixa. Eu não aceito a vida como ela se apresenta. Eu não aceito a vida como ela é. Então isso, observando bem, é fruto do egoísmo, do orgulho, porque eu quero que o mundo siga conforme a minha vontade, e não conforme a vontade do Altíssimo.
mas é a minha vontade que tem que prevalecer. Então, Burton fala que a depressão é uma reação da alma que não está satisfeita com a própria vida. E o que é não estar satisfeito? É o pano de fundo do egoísmo. O egoísta nunca está satisfeito com nada. Quando Kardec pergunta para os espíritos se podemos ser felizes, ele fala que não, porque ainda é um planeta de provas e expiações. Mas existe um padrão de felicidade para todos nós, uma vez que cada um vê a vida sob um ponto de vista, e os espíritos falam sim. No que tange a vida material é a posse do necessário. Mas temos que estar satisfeitos com o necessário, desde que não nos falte o básico necessário. E do ponto de vista espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas pergunto-lhes, quem está satisfeito com o básico? Quem está satisfeito com o necessário? Alguém pode pensar, Jesus, que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. Não tinha casa para morar, vivia na casa de Pedro, em Cafarnaum. Não tinha um túmulo para ser enterrado, não tinha nada. Mas se conformava com o básico, com o necessário. Ah, mas Jesus é Jesus. Mas Jesus é o modelo. Os Espíritos falam, do ponto de vista material, é a posse do necessário. E quantas coisas supérfluas nós temos? E o apego. E queremos cada vez mais. E o rico não é aquele que tem cada vez mais. O rico é aquele que pouco necessita. Esse é o rico. Então temos como pano de fundo do egoísmo a velha insatisfação. E é da natureza humana. Já contei até aqui num dia de domingo. Conta-se lá nos Estados Unidos, recentemente, abriu-se uma empresa nova. E era uma empresa singular, diferente. Porque tratava-se de uma empresa de vender maridos. Só que tinha as regras lá. 5 andares, né? E a regra era absoluta. No primeiro andar, tinha uma qualidade de marido. No segundo andar, outra qualidade. No terceiro, outra. No quarto andar, outra. E a mulher, para comprar um marido lá, tinha que comprar onde ela estivesse. Não dava para se arrepender e voltar para o andar de baixo, não. Não dava. Se passou, não compra mais por onde passou. Tem que comprar onde estiver. Era a regra. Conta-se que, recentemente, uma mulher entrou nessa empresa. Dizem que é aqui da Penha, eu não sei. Falaram. E ao entrar na empresa, no primeiro andar, viu lá a placa. Nesse andar, vende-se maridos de um poder aquisitivo bom. Quem é uma mulher que não quer, né? É importante, segurança material. Quando já pensou em comprar, lembrou-se, mas tem mais 4 andares, vou ver. Né? Parecia um shopping, ela gostava de andar. E subiu até o segundo andar e lá viu a placa. Nesse andar, vende-se maridos que têm um poder aquisitivo bom e que gostam de crianças. Viu como melhorou? Vamos casar, é importante que ele goste de crianças, vamos ter filhos. Quando pensou em comprar, pensou, mas tem mais 3 andares. Está melhorando. Subiu até o terceiro. E lá estava lá a placa, nesse andar vende-se maridos de um poder aquisitivo bom, que gosta de criança e que é romântico. Quando já ia assinando o cheque, lembrou de outros andares. Vou subir como está melhorando. E subiu até o 4º andar. E lá estava a placa, nesse andar vende-se maridos de um poder aquisitivo bom, que gosta de crianças, que é romântico e que ajuda nos afazeres domésticos. Agora eu vou comprar. Marido perfeito. Quando já ia assinando o cheque, lembrou, mas tem um andar ainda, está melhorando. E subiu até o 5º andar. E lá no 5º andar tinha lá a placa, nesse andar não vendemos maridos. Esse andar foi feito só para mostrar que as mulheres nunca estão satisfeitas. Brincadeira com as mulheres. Porque todos nós somos assim, insatisfeitos. E essa é a grande porta da insatisfação, pela qual os nossos irmãos inferiores gostam de entrar. Gostam de entrar.
E qual é a profilaxia para isso? Como é que eu faço a prevenção? Profilaxia é um comportamento preventivo. Como é que eu faço para me prevenir da depressão? E eu observei que uma das melhores fórmulas, existem muitas, mas a melhor delas é o perdão. O perdão e o auto-perdão. As pessoas que guardam ressentimentos, que guardam raivas, e às vezes até de forma inconsciente, porque nem se lembram mais, mas ficou, ela não trabalhou isso lá no passado, e ficou. Leva ela futuramente a um quadro desse. É preciso perdoar para seguir em frente. É preciso perdoar. Tem gente que me fala, mas eu não perdoo ele não. Como se isso fosse bom para ele, é bom para você, ué. O perdão só é bom para aquele que perdoa. Aquele perdoado ainda vai ter que arcar contas com as leis divinas. Quem perdoa que se liberta. E é preciso perdoar os outros e perdoar a nós mesmos, porque ninguém é perfeito. É o perdão e o auto-perdão. Existe um livro de Hermance Dufour chamado Reforma Íntima Sem Martírio, sem culpa. Eu preciso me auto-perdoar e perdoar meus semelhantes. E Jesus, como eu disse, foi o médico das almas, o terapeuta por excelência. Não foi? Foi. Pergunta Pedro a Jesus, dúvidas do seu coração. Se contra minha pessoa errar constante um irmão, quantas vezes, meu Senhor, eu devo usar o perdão? Se alguém me magoar e maltratar no dia a dia, como devo proceder diante da covardia? Perdoar-lhe 7 vezes, com amor e empatia? Com muito amor no olhar, Jesus responde e repete que o perdão puro e sincero, muita luz ele reflete. Portanto, perdoe não 7, mas 70 vezes 7. Naquela época, o terapeuta dos terapeutas, o médico por excelência, perdoe. Quantas vezes, mestre? 7? Não, Pedro. Quantas vezes for necessária. Porque o objetivo da doutrina do Cristo é amar aos inimigos. Como? Se o meu coração bate diferente na presença de um inimigo. Ninguém consegue amar ao inimigo, meus amados. Ninguém consegue. Enquanto ele foi inimigo. Está claro isso? Então é um processo de transformar aquele inimigo num amigo. E começa com o perdão, perdoando, orando por ele. Isso é cristão. E um dia, depois, no final desse processo, a gente vai estar amando. Esse é o objetivo da doutrina cristã, que amemos. Mas não é de uma hora para outra, que não é assim que funciona. A natureza não dá saltos. É um processo que devemos iniciar o quanto antes. Amar ao inimigo. Porque amar as pessoas que me amam, amar a minha amiga, amar a minha esposa, amar a vocês que me ouvem, é fácil. Eu quero ver é amar ao inimigo. Jesus falou, os fariseus já fazem isso, os publicanos, amar as pessoas que gostam dele. É preciso amar ao inimigo. Lembro-me de um pastor que chegou na assembleia e perguntou, quem aqui de vocês é capaz de perdoar ao inimigo? E todos levantaram a mão, com exceção de um velhinho lá atrás, de uns 80 anos, 80 e poucos. O pastor, então, ficou admirado e disse, você aí atrás, você não é capaz de perdoar ao seu inimigo? Ele se levantou lá atrás e disse, eu não perdoo meus inimigos porque eu não tenho inimigos. Então conte para essa assembleia, para que aprendamos. Como é que se chega no alto de 80 e tantos anos sem ter inimigos? Conte-nos para que aprendamos com o Senhor. E ele explicou, eu não tenho inimigos, porque graças a Deus já morreram todos. É desse perdão que eu estou falando? Não, é de um perdão real, que vem de dentro. Que vem de dentro. E tudo começa com o autoconhecimento de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Para eu ser feliz, vencer as vicissitudes da vida,
Conta Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, é como Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo, fazendo autoanálise todas as noites de como foi o seu dia. O que você pode fazer para melhorar o dia de amanhã, para você ser mais feliz do que você é hoje? A autoanálise é importante. Inventário relâmpago. Inventários diários todas as noites, antes de dormir. É muito importante isso, que façamos inventário, conhecendo a nós mesmos. Eu tinha uma amiga que era diretora-dona, proprietária de uma clínica de repouso feminina, de mulheres deficientes mentais, que as pessoas chamam de loucas, né? E ela cuidava dessa clínica. Ela conta que um dia tinha nessa clínica uma mulher, estilo homem, bem masculinizada, alta, forte, que se dizia Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Ela se dizia. Ela achava que ela era Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Perdeu as referências dela mesma. Achava que era outra pessoa. E o tempo passou. Um dia chega nessa clínica uma outra moça para ser internada, uma jovem bonita, loirinha, pequena estatura. E a minha amiga perguntou para ela na entrevista, na triagem, qual o seu nome? E ela disse: meu nome é Maria de Nazaré, mãe de Jesus. 2. Não demorou para que ela se encontrasse no pátio da instituição. E aquela grande masculinizada perguntou para ela, para a pequena, qual o seu nome? E ela disse: Maria de Nazaré, mãe de Jesus. A outra partiu em cima dela e disse: mentirosa. E deu-lhe uma surra. Bateu muito nela. E ela ficou num cantinho chorando. A minha amiga a encontrou chorando, toda machucada. E perguntou: o que aconteceu com você? Ela disse: agora eu estou perdida mesmo. Mas por quê? Porque se eu não sou Maria de Nazaré, mãe de Jesus, quem eu sou? Alienados mentais. Alienados. E nós somos mais ou menos assim, alienados espirituais. E eu já passei por um processo muito difícil na minha vida, que não vai dar para contar agora, que é uma longa história. E naquele fundo de poço que eu mesmo cavei, muita gente aqui sabe, eu já contei. Naquele fundo de poço que eu mesmo cavei, um dia eu tive a sensibilidade de escrever: mirei meu semblante no espelho do meu quarto solitário e frio. Vi meus olhos tristes e vermelhos, senti o coração triste e vazio. Verteu em meu rosto triste uma transparente gota d'água. Era a lágrima tímida, fria e triste que fugiu do fundo de minha alma. Senti minha alma inquieta, senti-me irremediavelmente mal. Senti-me o mais triste dos poetas, o mais triste e o mais sentimental. Viver o momento. Via de regra, não vivemos o momento. Olhamos muito para trás, olhamos muito para frente. E um sábio, agora contemporâneo nosso, há pouco tempo atrás, disse que quando o homem olha muito para trás, ele fica deprimido. E quando o homem olha muito para frente, ele fica ansioso. E quando o homem só olha para o presente, ele fica em paz. Viver o momento. Coisa rara hoje em dia. E Jesus disse: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque para cada dia já basta a sua turbulência. Viva um dia de cada vez. Perguntaram para Dalai Lama, quando ele esteve no Brasil, o que mais te surpreende na humanidade? Ele disse: o próprio homem. O que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem. Porque ele gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro para recuperar a saúde. Vive demasiado ansioso com o futuro e com o passado, de modo que não vive o presente. O que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, porque ele vive uma vida como se nunca fosse morrer. Depois morre, como se nunca tivesse vivido. Porque não vê a vida passar. Está sempre projetado para eternidades terríveis,
que é o passado e o futuro, e não vive o momento quando a vida está acontecendo. Isso que eu estou falando aqui é profilaxia da depressão. Viver o momento, né? Produzir endorfina, fazer coisa que gostamos, ler um bom livro, estar ao lado das pessoas que amamos. Trabalhar. Trabalhar no bem é a melhor das profilaxias. Quem aqui já ouviu falar no gigante deitado, Jerônimo Mendonça? Jogador de futebol, aos 19 anos de idade, tomando banho, caiu, as pernas enfraqueceram. Ele entrou num processo degenerativo, foi para uma cadeira de rodas, depois foi para uma maca, ficou paraplégico. A doença evoluiu e ele ficou tetraplégico, só se movimentava os músculos da face e a voz. Escreveu livros, proferia palestras, carregado na maca pelos amigos. Tinha centro que ele não passava pela porta, tinha que colocar ele pela janela, e ele falava de lá com a sua voz forte. Ajudava pessoas, mantinha creches. E eu, que tenho tanta saúde, o que é que eu faço? Jerônimo Mendonça fez tetraplégico. Muitas pessoas famosas ajudavam a instituição dele. Roberto Carlos, cantor, era um que sempre mandava um cheque para ajudar. Um dia ele estava no Rio, fazendo palestras, e Roberto Carlos estava se apresentando no Canecão, no antigo Canecão, acho que nem existe mais. E ele foi ao show de Roberto até para receber o cheque que estava na época. Colocaram a maca dele na frente, ele assistia ao show do Roberto. Roberto terminou o show e foi para o camarim. Levaram Jerônimo Mendonça para lá para receber o cheque. Depois dos cumprimentos iniciais no camarim, sabe o que é que ele disse para Roberto Carlos? Você fez muito sucesso, foi aplaudido. Mas eu fiz mais, eu saí carregado. Brincar com a própria dor. Só os grandes fazem isso. Brincar com a própria dor. Naquele leito de dor, com um saco, um travesseiro de areia no peito por causa da angina, que doía muito o seu peito, o seu coração. As mocinhas procuravam-no para reclamar do namorado que a deixou. E ele dava orientações. Brincava com a própria vida, com a própria vicissitude. Lembram daquele homem que perdeu a perna gangrenou, e a doença passou para outra perna, ele foi obrigado a perder a outra perna na virilha, ficou sem pernas. E ao voltar da anestesia, no leito de dor, o médico ao lado dele para dar um conforto, disse, e aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Ele disse, doutor, eu estou com um problema sério. É mesmo? Que problema que é? Ele falou que agora eu não sei mais em que pé estão as coisas. Brincando com a própria dor. Brincando com a própria dor. Trabalho. Alex Carrel, filósofo do século passado, falava que quem trabalha não tem tempo para lágrimas. Quem trabalha não tem tempo para lágrimas. Trabalho. Por isso que eu digo, meus amados, o melhor remédio para a depressão é café com leite. É você carpinar 1000 pés de café e ordenhar 1000 vacas por dia. Trabalho. Trabalho. Precisamos de uma muleta, precisamos de uma ajuda, de uma orientação, para nos distrair da vida do mundo. E a melhor distração é Deus, é o mundo espiritual, porque somos espíritos, vivemos nesse mundo, mas não somos daqui. E costumamos olhar o mundo do ponto de vista material, erramos. Precisamos ver o mundo do ponto de vista espiritual, porque é o que somos. Né? E esse será o nosso conforto, o nosso cavalinho de pau. Aquela menina não queria andar, estava cansada, e o pai chamava, não podia carregá-la no colo, porque estava com as coisas nos braços, as compras. Vamos, minha filha. Não, pai, eu estou cansada, eu não consigo andar. A menininha de 4 anos, 5 anos. Ele teve uma ideia. Chegou no mato com seu canivete, tirou um cipó, uma madeirazinha fina, e disse, olha, filho, um cavalinho de pau para você. É mesmo, pai? A criança é assim, não é? Então me dá o cavalinho de pau. O pai deu para ela o cavalinho de pau, ela montou no cavalinho de pau e saiu correndo, galopando. Chegou lá na frente do pai, com meia hora de antecedência. Precisamos de um cavalinho de pau chamado Deus. Deus. Para que nos esqueçamos dos nossos cansaços, das vicissitudes da vida, que tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Não vale a pena chorarmos por coisas da terra. Não vale a pena.
Não vale a pena. É choro inútil. É choro inútil. É pré-ocupação. Ocupar a mente antes, pré. Então não devemos fazer isso e viver o momento. Por isso, meus amados, para encerrar, eu queria só deixar uma frase. Que nós levemos esta frase para o nosso travesseiro. Principalmente eu, que os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E quando eu preparo uma palestra, eu não preparo para vocês, eu preparo para mim. Para tentar aprender, para tentar melhorar, para tentar pôr em prática. Graças a Deus serve para muita gente, mas eu sempre preparo para mim. Ouvidos mais próximos são os meus. Levemos para o nosso leito, para o nosso travesseiro, a seguinte frase: sem Deus, depressão. Com Deus, depressação. Eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi, todo coberto de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons, que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas duas asas da sabedoria e do amor nos faça seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Obrigado.